Muita informação numa apresentação prejudica a retenção de conteúdo. E aí, pessoal, tudo bem? Da última vez que a gente se falou, eu disse como a minha forma de ver diferentes materiais publicitários tinha mudado desde que comecei esse desafio. Eu disse ainda que eu passei a guardar os materiais que eu gostava como forma de inspiração. E que a inspiração seria um dos pilares dessa minha jornada. Bom, o segundo pilar é a simplicidade. Mas por quê? Olha quem apareceu! E aí, Candy? Tudo bem? Senti tua falta no episódio anterior, hein? Bom, respondendo a tua pergunta, porque o excesso de informação pode prejudicar a retenção de conteúdo. Eu vou repetir essa frase. O excesso de informação numa apresentação pode prejudicar a retenção do conteúdo. Esse conceito é a essência do que eu vou falar nos próximos minutos. E é ele que tu precisa levar desse capítulo. Mas antes, deixa eu te contar um podcast que eu estava ouvindo esses dias. Era uma entrevista do Washington Oliveto, um podcast chamado Café com ADM. Ele falava sobre um período brilhante, sob o ponto de vista criativo, da publicidade brasileira e mundial, ocorrido entre a década de 80 e início da década de 90. Aí o entrevistador questionou o que havia acontecido de lá para cá. O publicitário, então, respondeu que havia uma série de fatores que não são culpados, mas que em algum momento trabalharam contra. Ele apontou a questão do avanço da tecnologia. Segundo ele, no início da carreira, as condições de produção eram muito ruins, e eles precisavam aprender a pensar de forma muito simples para fazer boas ideias. Ao longo dos anos, as condições de produção melhoraram. Só que ao invés disso ter sido utilizado para realizar grandes ideias, isso acabou sendo utilizado para esconder a falta de uma ideia. É por isso, segundo ele, que tu vê muita publicidade bonita e legal, mas que tu te pergunta, do que é isso mesmo? Na hora, eu relacionei o que ele disse com o que eu vim aprendendo até aqui. A gente deve pensar simples e utilizar os avanços tecnológicos para nos auxiliar a transmitir a nossa mensagem, e não para concorrer com ela. Pense nisso. E trazendo para a nossa realidade, me responde sinceramente. Quantas vezes tu já usou uma imagem em uma apresentação só para deixar mais bonitinho? Várias, né? Mas calma, tu não estava completamente errado. O uso de imagens ele contribui com o design porque as imagens são processadas pelo nosso cérebro primeiro, e isso auxilia na retenção da informação. Mas isso só vai funcionar se as imagens utilizadas forem relevantes e coerentes com o conteúdo apresentado. Porque usar imagens só para deixar mais bonitinho vai gerar concorrência na informação, e isso vai atrapalhar muito mais do que ajudar. Como eu falei antes, uma imagem é processada pelo nosso cérebro antes do texto, que afinal precisa ser lido e interpretado. Se tu coloca uma imagem que não te auxilia a reforçar a informação que tu está passando, o teu público vai lembrar da imagem e vai esquecer da informação. E essa ideia se aplica a todos os demais elementos que estão na tua apresentação. A minha dica aqui é que quando tu estiver diante de um slide, analisa tudo aquilo que não for essencial e retira. Tu precisa ter em mente a mensagem central que tu quer passar em cada slide e construir a apresentação em cima dela. Mas Lucas, tem muita coisa importante que eu preciso colocar nesse slide. O que eu faço? Simples, Candy. Quebra essas informações importantes em mais partes e cria novos slides. O número de slides na tua apresentação é irrelevante. Não importa quantos tenha. O que importa é que o teu público retenha a maior quantidade possível de informação em cada tela. E não é enchendo de informação que tu vai conseguir isso. Sabe quando a gente está num ambiente com ruído do trânsito da rua e mais de um ar-condicionado barulhento? Tu nem percebe mais aqueles barulhos ali, né? Mas aí, com certeza, eles estão atrapalhando a tua concentração. Não ficou melhor? Peguei pesado com o exemplo, né? Tá, mas funciona exatamente assim com a nossa visão.
elementos desnecessários atuam como ruídos que prejudicam a nossa concentração. Lembra disso? E para encerrar, eu vou trazer uma frase do Saint-Exupéry, aquele aviador e escritor francês, que diz mais ou menos assim: um designer sabe que alcançou a perfeição não quando não há mais nada a acrescentar, mas sim quando não há mais nada para retirar. Boa, né? No próximo episódio eu vou trazer um pouquinho da minha experiência com cores. RGB, hexadecimal, CMYK, não sei nem se é assim que se fala. Conhece? Ou não tem nem ideia do que eu estou falando? Calma, eu vou tentar simplificar ao máximo e trazer algumas dicas. E vou falar um pouco também sobre paleta de cores. Mas claro, tudo com muita simplicidade. Tá certo? Até a próxima!